Olá, meus irmãos, a paz do Senhor a todos, e vamos dar continuidade ao nosso estudo. Nós vamos aqui fazer as considerações finais. Nós vamos aqui ver os versículos que ainda não foi estudado. 1 Tessalonicenses no capítulo 5 e 2 Tessalonicenses no capítulo 2. Apocalipse capítulo 6, Apocalipse 19 e 20. Só para a gente concluir, para que a gente tenha uma conclusão aqui das ideias que foi ditas aqui. Então, vamos para 1 Tessalonicenses no capítulo 5. Já estou aqui com a Bíblia aberta, do 1 até o 9. Então, vamos fazer a leitura, ó. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Só para ressaltar aqui, a gente saber que o arrebatamento vai ser no último dia, isso não significa que a gente sabe quando será o último dia, né? Como eu já discuti com algumas pessoas a respeito disso, e elas usam o argumento de que nem os anjos sabem o dia. Como é que eu estou dizendo que o arrebatamento será no último dia? Filho, a palavra está dizendo que é no último dia. Agora, o último dia é que ninguém sabe quando vai ser. Chegará de surpresa. Mas também é interessante que eles falam o seguinte, que o arrebatamento vai ser antes. Aí, nesse caso aqui, você não está dizendo qual dia vai ser, né? Aí não tem nada a ver o anjo não saber o dia, nem Jesus saber o dia, né? Aí não tem nada a ver, só Deus sabe o dia. Mas, para dizer que o arrebatamento é antes, aí vocês sabem. Então já está errado aí, já é contraditório, né? Você dizer que o arrebatamento é antes da grande tribulação é a mesma coisa de eu dizer que é lá no final da grande tribulação. Dá no mesmo. Eu não estou dizendo o dia, eu só estou dizendo em que período vai acontecer esse evento. Agora, se você acha que eu estou sabendo o dia que só Deus sabe, filho, aí você também está do mesmo jeito, porque você está afirmando uma coisa que acontece antes, eu simplesmente estou afirmando uma coisa que é depois. Agora, é preciso entender o seguinte, quando ele fala que ninguém sabe o dia, nem a hora, ele não está falando do arrebatamento, se refere ao dia que Cristo virá, porque o arrebatamento é só um evento que vai acontecer na vinda de Cristo, quando Cristo aparecer nos ares, no céu, aí haverá o arrebatamento. O arrebatamento não é esse dia que Jesus está falando, que ninguém sabe, só o Pai. Esse dia é o dia da vinda de Cristo, que ninguém sabe a hora nem o dia, mas o arrebatamento acontece logo após a vinda de Cristo, logo após o aparecimento de Cristo no céu, conforme a palavra diz e vai dizer aqui. Então ele virá como ladrão de noite, já foi explicado isso, né? Não precisa pegar de surpresa, mas tem que estar preparado, pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo algum escaparão. Então é isso, ó. Quando disserem paz e segurança, haverá um governo que vai trazer realmente paz e segurança. E é por isso que vai pegar todo mundo de surpresa, porque eles vão adorar esse governo, eles vão adorar. Você sabe aquele ateu, que ele diz que não crê em Deus? Saiba que ele, aquele que é mais ateu, que se diz mais ateu, fanático mesmo, ele vai adorar esse cara, né? Porque o anticristo fará sinais para enganar, fará até fogo cair do céu. Eles irão amar esse governo, porque ele vai trazer paz e segurança. Mas quando estiverem todos distraídos, sobrevirá uma repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, de modo algum escaparão. Mas para os cristãos não haverá paz nem segurança. Pelo contrário, haverá perseguição. Nós, cristãos, teremos dificuldades em comprar, em vender, em negociar, né? Porque não teremos a marca da besta, né? Nós seremos taxados de loucos, né? O que que tem você usar essa marca? Que bobagem, que besteira, que fanatismo é esse? É só uma marca para que você possa comprar, para que você possa vender, é só para dizer que você faz parte do sistema, que você aceita aquele governo e tal, mas será uma marca que mostrará a quem você serve. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Olha aqui, ó. O próprio Paulo está dizendo que aquele dia não vai te surpreender se você tiver um entendimento, se você não tiver em trevas, aquele dia não vai te surpreender, você vai saber exatamente a hora que ele virá. Mas Jesus falou o quê? Na hora que não pensais, ele virá. Por quê? Porque você está cego, porque você está sem entendimento, você está alienado, você acredita em todas as besteiras gospel que prega por aí.
todo besterol gospel você está seguindo, você está alienado. E é por isso que ele vai pegar você de surpresa, porque você está esperando um arrebatamento que nunca acontecerá, sem que primeiro se cumpra a palavra de Deus. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, porém vigiemos e sejamos sóbrios. Quem é sóbrio? Moderado a se alimentar. É aquela pessoa que é moderada. Porque os que dormem, dormem de noite. E os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é isso. Vamos dar continuidade. É só mesmo para deixar claro aqui. Aqui algo interessante, ó. A paz e segurança. Vamos ver outro versículo de Apocalipse que explica esse paz e segurança. Vamos ver aqui, ó. Aqui, ó, Apocalipse capítulo 6, né? Vamos fazer aqui uma ponte para que a gente possa entender o que é paz e segurança. Só para a gente ter uma ideia, ó. Aqui, a abertura dos primeiros 6 selos, né? Capítulo 6, verso 1. E havendo o cordeiro aberto, um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: vem e vê. E olhei, e eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu-lhe vitorioso, e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu ao encontro, e saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Veja, quando está dizendo lá, quando houver paz e segurança, eis que sobrevirá uma repentina destruição. A gente vê aqui o cavaleiro branco, ele dará o início do governo, que trará paz e segurança. Aqui são períodos. É início aí de um governo que dará muito certo. Então ele veio aí, saiu vitorioso e para vencer, ou seja, um governo que vai realmente trazer aquilo que todo mundo quer: renda, plano de saúde, moradia. Ele vai dar tudo o que a pessoa quer, só que em troca ele vai querer algo, ele vai querer submissão, ele vai querer consideração, ele vai querer que você o considere como um Deus, como ele que supre as suas necessidades. Você não poderá mencionar o nome de Deus, você não vai poder atribuir, agradecer as coisas que você conseguiu a Deus, você não vai poder fazer isso. Será um governo muito autoritário, ele te dará tudo o que você desejar, por isso que o povo vai amar, porque é um governo que vai resolver todos os problemas, paz e segurança, só que em troca ele quer a submissão, né? E quem não vai dar a submissão? É claro, os cristãos, é os únicos na face da terra que vai resistir, ele não vai dar submissão a ninguém, a glória a ninguém, o agradecimento a ninguém, porque só Deus, só adorará o Senhor seu Deus. É claro que o povo vai amar eles e nós seremos taxados de loucos, como já somos taxados por causa de vacina, por causa de tantas outras coisas, né? E será muito mais forte aqui. Então ele saiu mesmo vitorioso para vencer, resolveu todos os problemas. E havendo aberto o segundo selo, ouviu o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Eu não sei bem o que é este acontecimento. Eu sei que depois daquele período em que a paz e segurança, todo mundo ali está submetido àquele regime, né? A maior parte do mundo, fora os cristãos aí, né? Eles estarão submetidos a esse governo, o adorarão. Quando eles estiverem sossegados, distraídos, vai acontecer algo que vai tirar a paz da terra. Começará a tribulação, começará realmente a apertar o cerco aqui, principalmente para o cristão, vai começar. Mas aqui eu não vou me aprofundar, porque aqui é Apocalipse, é tema para outro estudo, para outros vídeos, ok? Aqui é só para a gente concluir o arrebatamento. Então vamos dar continuidade aqui, ó. Nós vamos para o 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, para que a gente possa concluir essas ideias. Então, vamos fazer a leitura aqui, ó. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Presta atenção aqui no verso 2, ó. É muito importante. Preste atenção, abra o coração, abra a mente, ó. Que não vos movai facilmente do vosso entendimento. A igreja primitiva não acreditava em arrebatamento pré-tribulacionista. Não acreditava. Isso é
a invenção das igrejas modernas, ok? A igreja primitiva, ela não acreditava nisso. Se você ler e estudar um pouquinho, você vai ver o que eu tô falando é verdade. A igreja primitiva, ela não acreditava nisso. Isso aqui é coisa desse século. Ó, não vos movai facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, ó. Como se o dia de Cristo estivesse já perto. Aqui Paulo está dizendo, para você não sair do entendimento que os primitivos tiveram, que foi ensinado por Cristo, pelos apóstolos. Não vos movai facilmente desse entendimento, ó, né? Nem vos perturbeis, seja por ameaças de pastores dizendo que está chegando agora, se converta agora, porque o arrebatamento pode acontecer quando você estiver a caminho de casa, ou você pode morrer. Filho, não se converta dessa forma. Não se converta por medo. Se converta por amor a Cristo. Você tem entendimento do que Cristo fez a respeito da salvação, se converta por amor, não por medo. Jesus nunca pregou que você deve se converter por medo. Então não se perturbeis não. Não fique perturbado com essas pregações. Olha, ó, quer por espírito, por consciência pesada. Eu sei que muitos aqui estão com a consciência pesada, que eles estão traindo Deus, estão traindo o entendimento. Não, filho. Você entendeu errado, você foi ensinado errado. Aprenda a forma correta. É como o católico que aprendeu errado. Quando a gente vai ensinar a ele a verdade, eles têm dificuldade, às vezes nunca deixa aquilo. A mesma coisa você, cristão, evangélico. Abra sua mente para a verdade, ó. Quer por palavra, quer por epístola. Aqui, Paulo está dizendo que, ó, mesmo que alguém aí, né, mande uma carta dizendo que o arrebatamento está próximo, que a vinda de Cristo está próxima, não acreditem, como de nós. Provavelmente alguém estava mandando cartas, se passando por Paulo, como se o dia de Cristo estivesse perto. Então, o dia de Cristo tem que ser dito, tem que ser pregado da maneira correta, com os sinais evidentes, não com sinais que sempre aconteceu. Sempre aconteceu guerra, como eu já falei. Sempre houve terremotos. Isso não é sinal da vinda de Cristo. Fique esperto com aquele sinal que eu vou dizer agora. Nos próximos versículos aqui vai estar dizendo, ó, entendeu? Como se o dia de Cristo estivesse perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. Tá vendo o que ele está dizendo? A vinda de Cristo não vai acontecer sem que primeiro venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Vê que Cristo não pode voltar antes da apostasia e antes que se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, que é o anticristo. Cristo não volta sem que primeiro ele apareça, ele se revele. Quando todo cristão perceber que é ele, olha, é este homem que será o anticristo, ele vai ser apresentado para o mundo. Aí sim você tem a certeza que está perto. Aí não passará esta geração sem que tudo aconteça. Mas vai ficar evidente, todo mundo vai saber quem é o anticristo. Pelo menos os cristãos que têm entendimento. Muito cristão aí esquerdistas, defendendo ideias de esquerdas, né? É complicado aí. Esses vão perecer, eles vão adorar a besta. Esses daí, não tenha dúvida disso. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, ó, como se ele falasse, não vai acontecer sem que antes venha a apostasia. E que é apostasia? Eu posso te afirmar que nós estamos vivendo a apostasia e agora só falta o anticristo aparecer. O que é apostasia? É as pessoas abandonarem o entendimento real da Bíblia e passar a viver do besterol gospel. Todo dia abre uma igreja diferente, com doutrinas estranhas, com doutrinas mirabolantes, cada uma mais louca do que outra. Isso é besterol gospel, isso é apostasia. Então aqui, ó, Cristo não virá sem que primeiro o homem do pecado se manifeste, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Ó. Aqui vai ter ateu adorando esse cara. Viu? O que vai ter de ateu adorando esse cara aqui não é brincadeira. Eles fazem aí uma resistência contra Deus, né? Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Se assentará no trono de Deus, querendo parecer Deus, né? Todo mundo sabe isso. Isso aqui é assunto para o Apocalipse. Não vamos aprofundar, para não ficar muito longo o estudo. Eu senti a necessidade de acrescentar mais alguns versículos para que não ficassem dúvidas. Assim, aparecem muitas dúvidas, né? É normal, mas deixar essas dúvidas também não é legal, né? Vou lhe apresentar mais alguns versículos aqui, né? Até porque há muitas pregações por aí a respeito de alguns versículos, interpretações totalmente fora de contexto, né? Interpretações erradas, que a pessoa gosta da ideia, não porque a palavra está dizendo, entendeu? A Bíblia passa a ideia de
de perseguição, nós fomos destinados a isso. Não vem com essa história de que Deus vai ter misericórdia, que isso, que aquilo, né? Como a pregação do pastor Antônio Júnior, ele usa esses versículos aqui tudo fora de contexto, e aí vem aquela questão, o sentimentalismo, é o sentimento, eles ignoram a palavra, aí vem o sentimentalismo. Como muitos outros estudos, quando eles não têm argumento bíblico, quando a pessoa é refutada com argumento bíblico, eles deixam o argumento bíblico e passa para o sentimentalismo. Eu sei que a Bíblia não fala isso, mas você tem que fazer por causa disso, por causa daquilo outro, entendeu? Porque senão a igreja vai acabar e não sei o que, não sei o que. Eles passam para o sentimentalismo. Isso é muito comum quando a pessoa perde um debate, quando ela é refutada, ela simplesmente passa para o sentimental. Um exemplo disso é quando o ateu evolucionista ele é refutado. O que ele faz? Ele vê que os argumentos da ciência que ele tem, né, daquilo que ele acredita ser ciência, quando aqueles argumentos são refutados, ele não tem mais como argumentar. O que ele faz? Ele vai para a Bíblia. Ele pega a Bíblia, abre lá versículos que ele não entende, né, que ele entende da forma que ele quiser lá, o que ele quer, e fica atacando o cristão. Tá vendo? Você defende porque você é cristão, tá vendo? Ó quanto erro aqui na Bíblia, você não atenta para isso, não sei o que. Na cabeça dele é um ódio cego. Eles têm um ódio tão cego que acaba interferindo no raciocínio. Então acontece muito isso com todo mundo. Todo mundo é assim. Se eu me deixar levar pelo sentimento, eu também vou começar a defender coisas que a palavra não diz, apenas para que eu não fique apreensivo, para que eu não tema, não fique com esse medo aí. E realmente eu tenho medo do apocalipse. Agora, que adianta eu me enganar, pessoal? A gente tem que preparar o povo para o que vem por aí, entendeu? Preparar o povo agora, porque quando acontecer, e vai acontecer, o povo vai ficar desorientado sem saber o que fazer. Vai deixar a fé porque o anticristo ele vem aí para enganar, como eu já falei. Ele vem para enganar mesmo e vai enganar muito crente, viu? Então, sinais, prodígios, crente que vai muito por sinais, esse aí já era. Antes de continuar, eu quero outras coisas também, pregações que eu já ouvi, ficam acrescentando coisas que não existem para que faça sentido o que eles acreditam. Então, eles ficam acrescentando coisas que na palavra não tem. Como, por exemplo, o avião caiu, o piloto sumiu, o corpo sumiu e ficou as roupas, né? Você não vê citação nenhuma a respeito disso. Aí ficam criando coisas que não existem para poder sustentar que eles gostam. Eu já vi dizer que quando o arrebatamento acontecer, a Bíblia vai ficar em branco, aí não tem mais salvação. Já vi de tudo. O Espírito Santo vai se retirar da terra. Um monte de coisa que eu já vi. Tudo argumento para sustentar uma coisa que não tem base bíblica. Se não tem base bíblica, eles vão para onde? Eles ficam criando coisas que fora da Bíblia, entendeu? Ficam criando coisas da imaginação. Né? Eles falam, o Espírito Santo vai se retirar. Teve até um vídeo aí, um fenômeno da natureza aí, não sei se é real o vídeo, né? Para mim, tanto faz se é real ou não. Eu sei que parecia uma mão no céu, né? Se recolhendo. Algo brilhante, né? Parecendo uma mão se recolhendo, e já diziam ali que é o Espírito Santo que estava se retirando da terra porque o arrebatamento ia acontecer. Alguém viu o arrebatamento acontecendo? Não, ninguém viu, né? É o besterol gospel como sempre. Aqui, ó, João 14 no verso 16, o Espírito Santo vai ficar com a gente para sempre, meu filho. Para que fique conosco para sempre. O Consolador. Não precisa nem eu ler aqui, né? Todo mundo já sabe, é o Consolador. Para que fique convosco para sempre. É isso, vamos dar continuidade para a gente não perder tempo. Então, nós vamos estudar aqui livramentos na grande tribulação. Vamos começar a falar um pouquinho de Daniel, né? Como Deus livrou Daniel, né? Porque eu quero que você entenda o seguinte: o livro de Daniel conta a história de Nabucodonosor, e a palavra diz também que o Velho Testamento é figura, é sombra dos bens vindouros. Então, Deus não faria nada sem avisar antes, né? Então, a história de Nabucodonosor, ele é figura do anticristo da nossa geração. Nabucodonosor fez uma estátua de ouro e colocou todo mundo para adorar, e quem não adorasse, ele ia matar. O anticristo é a mesma coisa, ele vai fazer uma imagem, todos aqueles que não adorarem a imagem serão mortos. Nós vamos para Daniel e vai ficar muito claro isso. Então, Daniel é figura do anticristo. Por que que Deus permitiu Nabucodonosor atacar Israel daquela forma, levar o povo em cativeiro? Por quê? Por causa da desobediência. A gente escuta muita coisa linda de Israel, né? Que Israel venceu, que Israel batalhou, ganhou as guerras. É uma história linda, mas a parte feia ninguém conta, né? A parte em que eles fracassaram, ninguém conta, né? Salomão mesmo, todo mundo
gosta de falar da glória de Salomão, né? Que Salomão foi o homem mais rico, mais próspero e mais sábio. Só que o fim de Salomão não foi bom. As pessoas não escutam isso porque eles só pregam coisas boas, né? Falsos profetas só pregam coisas boas. Mas Salomão casou com mulheres estrangeiras, casou com mulheres de povos diferentes, e essas mulheres fizeram ele cair, fizeram ele adorar outros deuses. Isso está escrito, não sou eu que estou inventando, isso está escrito. Então as pessoas adoram a parte boa, mas não gostam da parte ruim, a mesma coisa. Adoram a parte do arrebatamento porque é uma coisa boa, mas quando a gente fala de que vai passar aperto, aí todo mundo quer pular fora, né? Mas é isso. Então Daniel é figura porque o povo estava na rebeldia. A mesma coisa está acontecendo hoje. O povo cristão está na rebeldia, apostasia dos últimos tempos, na qual já falei. Apostataram da fé, igrejas e mais igrejas malucas de todo tipo, fazendo loucuras todos os dias, uma loucura diferente, uma pior do que a outra. Então, apostataram da fé e Deus vai permitir o anticristo por causa disso, né? A história está se repetindo do mesmo jeito que aconteceu com Israel, está acontecendo com nós hoje. É preciso a gente ter coragem de focar de volta aos verdadeiros valores de Cristo, ao princípio, daquilo que foi pregado no princípio, não agora, né? Aqui, ó, eu sei que aqui não está falando de grande tribulação, no 1 Tessalonicenses capítulo 3, né, no verso 3, não está falando de arrebatamento, não está falando de grande tribulação, mas está falando de tribulações de modo geral, né? Para que ninguém se comova por estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isto mesmo fomos ordenados. Outras traduções está destinados, né? Então, nós fomos destinados, ordenados a passar por tribulações e aperto, e a gente vê isso na Bíblia o tempo inteiro, do início ao fim. A gente vê o cristão perseguido. Leia lá Hebreus capítulo 11, o exemplos de fé. É porque a gente está acostumado com pregações bonitas, pregações de conquistar, de vencer, mas deixaram de lado as pregações na qual eles também sofrem. Eles alcançam a promessa de Deus, alcançam, mas sofrem também. Veja lá, leia Hebreus capítulo 11 e você vai ver. Sofreram, foram torturados, né? Isso não foi só no tempo dos apóstolos não, como alguns pensam. A gente viu aí na Segunda Guerra Mundial, tinha cristão lá também e sofreu muito, não foi pouco não. Então vamos, para não ficar muito longo, nós vamos aqui para Daniel, mas não vou ler Daniel todo. Se você quiser ler, estudar, eu acho que todo mundo sabe a história, né? Todo mundo conhece a história de Daniel. Portanto, eu vou aqui para resumir mesmo, não ficar muito longo. A gente parte logo para o ponto principal. Sadraque, Mesaque, Abednego já estava diante de Nabucodonosor. Eles se recusaram. Todos os homens se prostraram diante da imagem de Nabucodonosor. Mas havia 3 homens, eles não se dobraram diante da imagem de Nabucodonosor. A mesma coisa para os finais dos tempos. Não muda nada. Deus é o mesmo. Ele não muda, ele é o mesmo. A gente vê aí, ó, que aquele já está diante da ameaça da fornalha de fogo. Então já está diante da ameaça. E eles não se intimidaram. E olha o que ele fala. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E também, se não livrar, tranquilo. A nossa vida é o quê? A nossa vida não já está em Cristo? Se você morrer ou não morrer na grande tribulação, sua vida não está salva do mesmo jeito? Vai estar salva do mesmo jeito, entendeu? Quando o cristão morre, ele não vai para o céu? Então por que estão temendo a morte? Fala assim, Deus vai livrar a gente, Deus vai livrar, mas livrar do quê? Livrar do quê? Da morte? Mas ninguém morre. Quando o cristão morre, ele vai para Cristo. Ou a palavra não diz isso? Então vai livrar do quê? Da morte? Não é contraditório isso? Você não crê que morrendo você vai para o paraíso? Mas é a aflição. Certo, a aflição, beleza, tranquilo. O problema é a aflição, então, não é isso? Vocês admitem que o problema é a aflição, o problema não é morrer, é a aflição? Pois é, nós estamos destinados a passar por tribulações. O tempo inteiro, a Bíblia é o tempo todo passando por isso. Hebreus capítulo 11, leia e releia. E se não, ele falou, e se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de ira e mudou-se o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. Aqui o resto todo mundo conhece, né? Nabucodonosor mandou jogar eles dentro da fornalha com a potência ao máximo, que até os que jogaram eles lá dentro foram mortos pelo fogo. O fogo consumiu eles, entendeu? E neles não aconteceu nada. Deus livra? Deus livra. Essa é a questão. Deus livra? Livra. Mas Deus livra dentro da provação. Ele livra dentro do fogo, não é antes do fogo, não. Mesma coisa com Daniel. Tinha como Deus ali fazer de forma que ele nem precisasse entrar na
cova, mas ele teve que entrar na cova. Ele passou a noite com os leões e Deus livrou também ele da cova do leão. E sempre é assim. Noé passou aquela prova, 100 anos, dedicando. Claro, não havia um perigo tão grande quanto aqui, mas Noé se dedicou uma vida inteira, 100 anos, a construir uma arca. Ele sofreu muito fazendo isso. Aguentou a zombaria das pessoas. A mesma coisa hoje. A gente aguenta a zombaria, a gente aguenta muita coisa, muita provação e a gente se dedica àquilo. Ló também estava lá no meio da cidade. O anjo mandou ele sair. O anjo não o arrebatou, o anjo não tirou ele dali. O anjo disse para ele sair porque o fogo ia cair do céu. Então é sempre assim, nunca houve arrebatamento dessa forma que pregam. Por que Deus vai fazer uma coisa que ele nunca fez, né? Ele sempre avisa. A Bíblia diz que se ele for fazer uma coisa, ele avisa antes. Ele nunca vai fazer algo que ele não avisa antes e que ele nunca tenha dado um exemplo disso. Ele já deu inúmeros exemplos, então vai acontecer da mesma forma. Então, o pastor Antônio Júnior simplesmente pega aqui versículos isolados, ele acredita num arrebatamento intermediário, né, que fica ali entre o aparecimento do anticristo, né, e não pega a tribulação, né? Então, ele usou versos isolados. Segundo ele, o único argumento que temos é que os apóstolos sofreram e por isso nós devemos sofrer também. Não. E todo esse estudo comprova que é mentira, que é simplesmente a arte de defender aquilo que gosta. Entendeu? Então, usa versículos isolados, porque eu falei aqui muitas e muitas coisas, e usa lógica também, interpretação de texto. Aí você consegue chegar a uma conclusão. Agora, dizer que só por causa dos apóstolos sofreram, a gente vai sofrer também, não é bem o que a gente está pregando, não. Você que está assistindo o vídeo errado. Então, vamos lá. Então, eu vou aqui pegar os versículos que ele diz que por conta desses versículos aqui, a gente não vai passar pela grande tribulação, né? Mas vamos lá. Apocalipse, capítulo 3, no verso 10, ó. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Então aqui, ó, porque tem um dá e não um na, se a gente vai passar pela tribulação, aqui teria que estar um na. Então é na hora da tentação. Então como tá o dá, aí ele acha que vai ser antes um pouco, né? Então não vai chegar a hora, vai ser livrado antes. Só que aqui é o seguinte, aqui não está dizendo de arrebatamento, aqui não está dizendo que você vai ser arrebatado para livrar da hora da tentação. Não, você vai ser guardado da hora. Você não vai ser arrebatado da hora. Guardado é diferente de você ser arrancado daquele evento. Nós temos aí Daniel e Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram guardados da hora da tentação. Foram guardados. Estavam dentro da fornalha e foram guardados lá dentro, né? Eu não posso simplesmente ignorar toda a Bíblia por causa de um dá e um na, né? Para superar tudo o que foi argumentado aqui, a lógica de interpretação de texto por causa de um na e um dá. Vamos seguir em frente para não ficar muito longo, ó. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então, ele está usando este verso aqui, dizendo que Jesus irá nos livrar da ira futura. Mas de que ira ele está falando? É a ira do anticristo ou da ira de Deus? Aqui é da ira de Deus. Sim, é verdade. Jesus é quem nos livra da ira de Deus. Mas quando acontece a ira de Deus? Quando acontece dos cálices serem derramados na terra? Tá certo, realmente houve o arrebatamento antes dos cálices da ira de Deus. Mas o arrebatamento, veja que isso acontece tudo depois da vinda de Cristo. Quando Cristo apareceu no céu, a última trombeta tocou e antes da trombeta há muitos problemas na terra, né? Tem a primeira trombeta, muitos acontecimentos na terra, os elementos da natureza, tudo vai estar uma loucura. E os cristãos vão estar ali. Então, quando o sol se escurecer, a lua não dá o seu brilho, ali aparecerá o Filho de Deus. Aí é o tocar da última trombeta, né? Então todo mundo irá vê-lo, porque todos os mortos irão ressuscitar, até mesmo aquele que assassinaram a Cristo, irão vê-lo nas nuvens, todo mundo. Se o arrebatamento já aconteceu, como eles vão enxergar Cristo nas nuvens? E se eles vêm com Cristo, a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que Cristo vem com os anjos, não com os santos. Com os santos é lá depois dos 1000 anos, certo? Então a ira de Deus acontece logo depois que o povo é recolhido. Sim, é verdade. O cálice da ira de Deus cairá sobre a terra depois que o povo foi recolhido. Mas aí tem que ser na ordem. Cristo já apareceu no céu, com seus anjos, os mortos ressuscitaram,
ressuscitaram e Jesus Cristo deu a ordem para os anjos para levar os seus escolhidos. Os escolhidos foram levados, ficou aqueles lá, né, que não estavam prontos. Então, todos os que estão salvos já foram recolhidos. Aí cairá a ira de Deus sobre todos os ímpios, né, que ressuscitaram, e aqueles que estavam vivos, mas são ímpios, cairá a ira de Deus sobre a terra. Ali já aconteceu. Então, isso aqui, da forma que ele argumentou usando esse versículo, está errado. Simplesmente são versículos isolados. E se eu for pegar versículo isolado aqui, dá para defender todo tipo de coisa. Dá para defender um monte de coisa baboseira aí, se eu ficar pegando versos soltos. Aqui não. Esse estudo foi todo baseado na imagem que a Bíblia passa de livramento. A imagem, qual é a imagem que a Bíblia passa de livramento? É de arrebatamento ou de guardar no momento da provação? Você passa pela tribulação, todos eles passaram por tribulação, mas Deus livrou no momento. Antes que o pior acontecesse, Sadraque entrou no fogo, deveria ter morrido. Só em os servos de Nabucodonosor pegar eles pelos braços e jogar ali, já era para ele ter morrido. Ele morreria junto com os soldados que jogaram ele lá. Os soldados morreram e eles não, então já livrou ali, entendeu? Ficaram dançando, passeando dentro do fogo. Sadraque, Mesaque e Abednego eram especiais, é? Não, a Bíblia fala que todos os heróis da fé, eles eram sujeitos aos mesmos sentimentos que a gente tem, a mesma fraqueza, mesmo tipo de fraqueza. Ou o apóstolo não fala isso sobre Elias? Elias fez milagres extraordinários e o apóstolo ousou dizer que ele era comum, ele era um homem comum como todos nós, sujeito a fraquezas do mesmo jeito, entendeu? E fizeram aquelas coisas grandiosas. E faremos também na grande tribulação. Por que você acha que Deus vai derramar do teu espírito nos últimos dias, dará revelação, sonhos? Para quê? Para livrar o seu povo. A revelação, os sonhos, é dada para um propósito, não é para ficar nesse besterol gospel aí, lançando palavras vazias que não chega a lugar nenhum, que não acrescenta nada na vida de ninguém, entendeu? Deus vai dar com propósito, é propósito de fuga, ele vai dar. Você vai sonhar por onde tem que fugir. O José, marido de Maria, não foi assim. Ele sonhou, vai por cá, porque por ali não vai dar certo. Vai por aqui. Então, Deus naquela hora vai derramar do teu espírito e vai dar a direção para que a gente siga na hora. Falarão novas línguas, né? Para quê? Para que a gente possa se comunicar com pessoas estrangeiras. Falarão em línguas, entendeu? Para que a fuga realmente aconteça, a gente consiga realmente suportar o anticristo. Ele vai fazer tudo isso por nós, mas vai fazer dentro da situação, dentro dos eventos e não fora dele. Então, aqui também Zacarias, ele usa essa passagem para defender o arrebatamento antes, né? E aqui fala santos, e todos os santos com ele, no momento que Jesus virá aqui com os santos, né? Então, se ele tá vindo com os santos, é porque os arrebatados já foram, né? Com Jesus, já estão com Jesus lá, e quando Jesus voltar, já vai vir com os santos. Não, na vinda de Cristo, ele vem com os anjos. Bota isso na sua cabeça. Ele vem com os anjos, nas nuvens, com seus santos anjos. Ele não vem com pessoas, não agora, porque é uma má interpretação. Isso aqui vai acontecer só depois dos 1000 anos, que depois dos 1000 anos, haverá a segunda ressurreição. Para que a segunda ressurreição? Para montar a batalha do Armagedon. Então, haverá a segunda ressurreição, Satanás será solto e Satanás sairá enganar as nações de novo. E aí eles vão juntar os ímpios para a batalha do Armagedon, né? Então, é por isso que aqui está falando da batalha, que acontecerá, claro, em Jerusalém, né? E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio. Aqui ele está dando localização, né? Ele está dando localizações para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale muito grande. E metade do monte se apartará para o norte e a outra metade dele para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugistes de diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus, todos os santos contigo. Entendeu? Aqui realmente, quando Cristo vier para esta batalha, ele vem com os seus santos. E aí, Satanás e as pessoas que foram ressuscitadas, elas farão guerra contra a cidade de Deus que vai descer e estará aqui. E eles vão fazer guerra. Só que sairá fogo do altar de Deus e vai consumir a todos. E aqui morreram de novo. Todos morreram de novo. Satanás foi lançado no lago de fogo. E aí o inferno vai dar os mortos. Aí tá escrito lá que os mortos, né? Vamos lá para Apocalipse pra gente entender, ó. Então, vamos ver, ó. E vi descer do céu, Apocalipse 20, no verso 1. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Então aqui é o milênio, né? E
lançou-os no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. Depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal nas suas testas, nem em suas mãos, e viveram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, aqui alguns da grande tribulação que foram expostos, consequentemente, foram capturados, e aconteceu isso aqui. As pessoas acreditam que isso aqui, esses que estão mortos aqui, que morreram, eles acham que é as pessoas que ficaram do arrebatamento, Uma coisa que não existe, coisa sem nexo. Eles acham, quando eles leem isso aqui, eles entendem dessa forma, mas está errado, entendeu? Porque o arrebatamento é só no último dia. Mas os outros mortos não reviveram. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Então, houve a primeira ressurreição, Eles não adoraram a imagem da besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram. Aqui, e viveram. Então, aqui está dizendo que viu as almas. Esses aqui foram mortos na grande tribulação, entendeu? A primeira ressurreição ainda não ocorreu. Então, essas almas dos que morreram na grande tribulação estão aqui. Aí eles vêm aqui, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, nesse aqui que eles viveram, aqui é a ressurreição dos mortos. Aqui ressuscitaram todo mundo, inclusive eles, inclusive estas almas que estavam aqui, entendeu? Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Então, entenda, a primeira ressurreição, todo mundo ressuscitou. Por quê? Para cumprir a palavra de que todo olho o verá. Apocalipse capítulo 1. Aqui, ressurreição dos mortos. Apocalipse capítulo 1, no verso 7. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até os mesmos que o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim, amém. Entendeu? Todo olho o verá. Então, a primeira ressurreição, eles ressuscitarão para que todo olho o veja, entendeu? E ressuscitou tanto ímpios quanto justos, até mesmo aquele que transpassaram a Cristo, até mesmo aquele que o crucificaram. É interessante que Jesus falou para um fariseu que eles verão o Filho do Homem vir nas nuvens. Ele está falando exatamente disso, é essa profecia, que os próprios que o entregaram para ser crucificado vão ver ele nas nuvens, porque eles vão ressuscitar, entendeu? Então toda a humanidade aqui ressuscitou. Essa é a primeira ressurreição, E fechou a conta aqui, como eu já falei, fechou a conta. Então, mais os outros mortos, e aqui o castigo de Deus caiu sobre eles, Aqueles que foram ressuscitados, os ímpios, morreram novamente nas pragas, na taça da cólera de Deus, da sua ira, Eles morreram novamente. Foi ali a primeira ressurreição. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos acabasse. Esta é a primeira ressurreição. Então, antes dos 1000 anos é a primeira ressurreição. Eles ressuscitarão novamente depois dos 1000 anos para a batalha do Armagedon. Então, o pastor Antônio Júnior ele menciona também essa passagem, segundo Pedro, capítulo 2, no verso 5 em diante. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas ao trazer o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Sim, preservou a Noé, guardou Noé como? Tirando ele da terra? Estava construindo a arca, tirou ele da terra? Não. Pregoeiro da justiça com mais 7 pessoas ao trazer o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e condenou a destruição das cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos quais vivessem impiamente. Tudo aqui é exemplo. Aí, beleza, a destruição da cidade é exemplo, mas o modo como eles foram aqui guardados, isso não é exemplo, Jesus diz que vai acontecer igualzinho. Se for arrebatamento, então não é igual, E livrou o justo Ló. A gente lê a parte boa, mas a parte ruim aqui a gente esquece, Enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas, Então, estava lá em meio aos ímpios, vivendo uma vida santa, uma vida de renúncias e tendo que suportar tudo aquilo. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo
juízo para serem castigados. E veja, Deus sabe livrar da tentação. Mas veja, e Ló quase não foi agredido, morto por aquelas pessoas que estavam querendo abusar dos anjos? E aí? E o perigo que ele passou, que Ló passou? Aí ninguém menciona, né? E o perigo que Ló correu ali? As dificuldades, as filhas de Ló foram até oferecidas. No desespero, Ló ofereceu as próprias filhas e os homens não quiseram. Perversão estava tão grande que nem isso eles se atentaram, nem para as meninas virgens eles se atentaram. Se os anjos não fizessem algo ali, Ló seria morto e as filhas seriam estupradas. Tudo ali seria, né, uma abominação. Tudo ali eu não vou entrar em detalhes porque todo mundo sabe o que ia acontecer. Então, depois de serem violadas, seriam mortas e por aí vai. Perigo, afronta, tribulação, e Deus livrou da tentação. Não livrou? Aqui, ó, dá e não na, entendeu? Aqui de novo. O dá e o na, aqui tá da tentação e não na tentação. Então, se for assim, Ló é na tentação, porque Ló estava sendo tentado aqui, entendeu? Mas, no momento em que chegou no limite, que se os anjos não fizessem algo, ia acontecer uma tragédia, aí ele livrou, entendeu? Os anjos livraram Ló e mandaram saiam depressa, mesma coisa. Nesse momento, quando os cristãos estiverem em dores de parto, aí virá o Senhor para os resgatar naquele momento, entendeu? Então é isso, falsas interpretações, quer defender aquilo que gosta, aquilo que quer. Não, eu sei, eu falo essas coisas aqui, mas eu fico apavorado, porque não vai ser fácil. Eu sou homem também, eu tenho medo, eu fico apreensivo, tem dias que eu não fico em paz só em ler essas coisas aqui, entendeu? Então é mais ou menos isso. Aí vamos encerrar agora com este último versículo, Apocalipse capítulo 20. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, ó, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu o fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. Veja que a besta e o falso profeta não serão ressuscitados. Eles serão lançados vivos dentro do lago de fogo. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Tem gente que fala que o inferno não vai durar para sempre. Um engano aqui, ó. Serão atormentados para todo sempre. Ali serão atormentados para todo sempre no lago de fogo, que é o fim de tudo. O inferno é apenas uma prisão. As pessoas não entendem um pouco isso. O inferno é uma prisão temporária que os ímpios estão, os ímpios que morrem. Isso é assunto para outro vídeo, né? Só para a gente finalizar. Os ímpios, quando os ímpios morrem, eles vão para o inferno, que é uma prisão temporária. Até o julgamento, eles aguardam em prisão o julgamento. Antigamente era assim, a pessoa cometia um crime, ela ficava na prisão para aguardar o julgamento. Hoje é que mudou, as coisas estão muito malucas, né? Mas antes era assim, a mesma coisa. Quando o ímpio morre, ele fica no inferno aguardando o julgamento. Aí via um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mal os mortos que nele havia. A morte e o inferno deram os mortos que neles havia e foram julgados, cada um segundo suas obras. O inferno vai dar os mortos. Para quê? Para que sejam julgados. Serão julgados, né? E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então é isso, pessoal. Arrebatamento, concluímos aqui. Esse aqui é só para concluir mesmo, aqui é um assunto do Apocalipse. É muito complexo, é necessário estudar mesmo. Para mim entender todas essas coisas foram 10 anos de estudo, não foi uma coisa que entrou na minha cabeça da noite pro dia não, é complicado mesmo. Tem que se dedicar a estudar. Você que nunca leu a Bíblia toda, como é que você vai aprender? Como é que você vai entender? Deve estar muito confuso agora, muito. É complicado, então tem que estudar. Você que afirma arrebatamento aí, você só está repetindo uma coisa que alguém falou, que um pastor falou. Mas para você entender verdadeiramente, para você ter propriedade no que está falando, é estudo. E a mente foi abrindo, o entendimento foi chegando. Eu fui deixando coisas que eu também aprendi achando que era
verdade, fui deixando, né? Coisas que não se sustentavam. Por quê? Porque a palavra não diz, entendeu? São apenas boatos que as pessoas leem assim superficialmente, né? Por exemplo, você fala de arrebatamento, você lê superficialmente, você realmente aquilo ali está falando do arrebatamento, né? Um versículo isolado, realmente isso aqui tá batendo com o arrebatamento. Por isso é verdade. Não, não é bem assim não. Leia o contexto todo, não fica só em versículo isolado não. Então é isso, meus irmãos. Espero que esse estudo tenha esclarecido isso, aberto aí seu entendimento, que você possa aí estar se preparando, porque não vai ser tão simples como você pensa. Que você se prepare. E qual é o perigo das pessoas acreditarem no arrebatamento antes da grande tribulação? O problema tá o seguinte: as pessoas vão ver o anticristo aí, e aí elas vão pensar o quê? O arrebatamento não aconteceu, tá vendo? Elas podem achar que é mentira. Muitos cristãos vão desistir achando que foram enganados, entendeu? Não houve arrebatamento, então muitos cristãos vão largar a fé. Se tivessem sido preparados para este momento, não deixaria a fé. Quando elas verem o anticristo, né, muitas delas vão ser enganadas por causa disso mesmo. Elas vão acreditar que o anticristo é apenas um presidente bonzinho que quer ajudar realmente, então serão enganadas. E outros vão dizer: cadê o arrebatamento? Não era para ter o arrebatamento? Cadê? Por que não aconteceu? O anticristo já está aí, eu sei que é esse cara aí, mas o arrebatamento não aconteceu. E aí? Muitos não vão desistir da fé? Claro que vão. É isso, fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos e até um próximo estudo. Se inscreva neste canal, né? Se não é inscrito, se inscreva, porque mais estudos virão por aí, ok? Muito obrigado, valeu. Quem é que sabe o dia que Jesus irá voltar? Quem é o instruído que irá ensinar? O que dá pra saber é que esse dia virá. Quem é o instruído que possa contar? Não adianta mentir, nem mesmo ameaçar. Dizer que Cristo tá aí só pra você acreditar. Antes disso o inimigo vai vir, a igreja pra assolar. Os crentes vão desistir, mas alguns vão até o fim. Se for preciso assim, morrer por Cristo que sim. Quem é cristão pra suportar? Quem é cristão pra suportar? Caia nessa ilusão que ser cristão é vida boa, sem perigo ou provação. Morrer por Cristo não quer não. Cristo vem buscar a igreja no último dia. Tenha certeza, primeiro os mortos ressuscitarão, depois os vivos na tribulação. Só no último dia, arrebatado, nem chorar, sem pegar atalhos. Pra isso fomos destinados, quem for até o fim é que será salvo. Acho que te deixe assustado, mas já vos tenho avisado. Quem não crê está condenado. O segredo é chave de chegar de da tribulação. Veio o reino buscar, e agora que por medo de Cristo ao seu lado, o crente percebeu que Jesus ia dar, e achando que no mundo começava a adorar. Avistar o nosso profeta, o Senhor os manda. O segredo e chave de chegar de da tribulação. Veio o reino buscar, necessita do serviço que irá despertar. Os anjos ajuntarão, cada um no seu lugar. Será que ninguém sabe interpretar? Abra sua Bíblia e vamos começar. Não há quem busque a Deus pra se salvar. Melhor não vacilar. Se tu deseja encontrar, somente em Cristo deve confiar. Somente em Cristo deve confiar. Somente em Cristo deve confiar.